Olá, Opa! É um prazer estar aqui com vocês de novo, ainda que nós não estejamos juntos. E a nossa lição tem sido sobre os frutos da carne e os frutos do espírito. Particularmente hoje a gente vai falar sobre a idolatria e a feitiçaria, são dois frutos da carne. E para falar sobre a idolatria, eu queria que a gente lembrasse de uma história que talvez muitos conheçam, que é a história do Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, o anel, que é o anel de Sauron, o anel que quem usa fica invisível e tem a sua vida prolongada, e confere muito poder àqueles que, principalmente aos elfos e aos magos, que já são imortais por natureza. E aquele anel, se ele for destruído, será o fim de Sauron. Mas o tempo todo na história nós vemos que as pessoas têm outras ideias sobre o anel. Elas pensam o seguinte, olha, levar o anel para a Montanha da Perdição, para destruir o anel e derrotar Sauron é loucura, porque ninguém vai conseguir entrar na montanha. Mas, se você me der o anel, eu posso usar o anel para derrotar Sauron. Eu vou usar o poder do anel para derrotar Sauron. E a pessoa mais sábia da história em relação ao anel, as duas pessoas, é o Gandalf, o mago, e Galadriel, que falam o seguinte, olha, se eu tomar o anel para mim, eu vou tentar usar ele com uma boa motivação, vou tentar usar ele para o bem, mas na minha mão ele vai me corromper e eu vou me tornar um tirano terrível. Então eles reconhecem que o anel, ainda que ele fosse usado com uma boa intenção, ele se transformaria num mal. E a ideia do ídolo é exatamente essa. É algo que por si só, apesar de que não tanto quanto o anel, porque o anel por natureza é ruim, mas por si só, o ídolo é algo que nós usaríamos de bom grado, que nós faríamos muito bem, mas que se torna nas nossas mãos algo terrível. Pensando nisso, a gente vai ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Os frutos da carne e o fruto do espírito estão lá em Gálatas, no capítulo 20. Mas esse texto que a gente vai ler vai fazer a gente pensar um pouco sobre as motivações que levam o nosso coração à idolatria. Diz o seguinte, Paulo falando, pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. O Deus dele é o seu desejo. O Deus deles é o estômago. Vangloriam-se de coisas vergonhosas. Tiram onda com coisas vergonhosas. E pensam apenas na vida terrena. Essa é a ideia desse texto. Os ídolos, eles falam muito sobre os nossos desejos e sobre os nossos apetites. No Antigo Testamento, e no período do Novo também, a ideia de ídolo era um pouco diferente da que a gente imagina. Se você já teve a oportunidade de ver a estátua de algum deus, você, por exemplo, de Poseidon, de Zeus, de Hera, numa figura, você tem a ideia de que aquilo é uma representação do deus. Isso é verdade. Mas mais do que isso, as pessoas muitas vezes tinham essas imagens em casa porque elas associavam aquele deus e aquela imagem a algum benefício. Por exemplo, se você era um navegador, um marinheiro, você tinha um ídolo de Poseidon, porque você acreditava que seria protegido no mar. Se você era uma mulher que se preocupava muito com a sua beleza, com seu marido, com o amor romântico, você buscava a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, ou no caso do casamento, a deusa Hera, que era a deusa do casamento. Então os ídolos, eles não eram somente representações de deuses que os pagãos acreditavam serem verdadeiros, mas eram também representações das necessidades que eles acreditavam que seriam satisfeitas por aquele Deus. A nossa cultura hoje é uma cultura recheada de ídolos. A gente não chama mais o desejo pela beleza da deusa Afrodite, mas ainda assim a gente tem um profundo anseio por beleza, a tal ponto que as pessoas se destroem, elas mudam o próprio corpo, elas entram em doenças psicológicas, porque elas desejam excessivamente a beleza. Então a nossa cultura, ela permanece cheia de ídolos. Outro exemplo muito interessante, há um tempo atrás, umas semanas atrás, tem um youtuber muito famoso que entrou na onda do xadrez. O xadrez voltou à moda com aquela série, o Gambito, o Gambito da Rainha, e diante disso, as pessoas entraram na febre do xadrez online.
E um youtuber muito famoso, ele entrou nisso e ele começou a tirar muita onda, porque ele dizia que era um jogador muito bom, que ele estava tendo vitórias excelentes, e alguém desmascarou ele, mostrando que ele estava usando outras coisas, outras ferramentas tecnológicas e a ajuda de outras pessoas para conseguir vencer as partidas. Ele estava tirando onda com isso. Veja bem, ele poderia ter jogado xadrez, se divertido muito, perdido, jogado isso nas suas redes, mostrado que ele estava jogando xadrez, mas o desejo de ser muito relevante, de ser muito inteligente, acabou levando ele a usar algo que sequer era necessário e tirar onda com isso. Ele acabou caindo no desejo pelo próprio ídolo de ser relevante e acabou passando vergonha, porque no final das contas, todo ídolo vai levar a gente à decepção. Coisas boas se tornam justificativa para qualquer coisa por causa da justificativa. Por exemplo, um lutador muito famoso também, um tempo atrás, se você não sabe o nome, procura na internet, ele era um dos maiores lutadores da modalidade que ele fazia. Ele ainda é considerado o maior lutador da sua modalidade de todos os tempos. Mas, um dia, ele foi pego no exame de doping, provavelmente porque ele queria muito continuar como o grande campeão da sua categoria. Ele precisava daquilo? Não. Ele poderia ter perdido, continuado algumas lutas, se aposentado, e ele continuaria sendo considerado o melhor lutador de todos os tempos, mas que chegou ao final da sua carreira, como é o destino natural de todo lutador. Mas não. Seu desejo foi continuar, e continuar, e continuar, até o ponto em que ele acabou decepcionando a si mesmo e aos outros, por causa do seu próprio desejo. Esse é o problema dos ídolos. Eles decepcionam e eles levam a gente a fazer qualquer coisa, até aquilo que é errado. Por isso Paulo fala que o Deus deles é o ventre. O Deus deles são esses desejos pelos próprios ídolos. E no final das contas, como o mais importante é satisfazer o desejo, você faz qualquer coisa. E ao fazer qualquer coisa, você nega o amor a Deus e o amor ao próximo. Bom, ok. A Bíblia fala de 3 coisas no relacionamento com o ídolo. E a Bíblia oferece algumas imagens do relacionamento com o ídolo. Primeiro, e o principal que eu vou falar aqui, é que o Senhor, ao falar através de seus profetas do Antigo Testamento, ele usa uma imagem para descrever a idolatria, que é a imagem do adultério, da traição. Ele fala o seguinte: olha, eu sou o marido do meu povo, Israel. Israel era minha esposa, mas a minha esposa me trocou por diversos amantes. E aí ele fala de amantes que não somente são os deuses das nações estrangeiras, como Baal, como Astarote, como outros deuses, mas também da própria confiança que o povo começou a ter em nações estrangeiras. O que eu quero dizer com isso? Olha, o Senhor tinha prometido que ele guardaria o povo de Israel, que eles seriam guardados contra as guerras, contra a fome, contra tudo, e que eles deveriam cultuar ao Senhor e confiar nele. Eles não deveriam nem ter muitas armas, porque no final das contas, se alguém entrasse em guerra contra eles, não seria o poder deles que livrariam eles na guerra, mas o próprio Senhor. Então eles não deveriam ter muitos cavalos, eles não deveriam ter muitas armas, porque isso não era necessário. Eles não deveriam confiar na sua própria capacidade, mas no Senhor. Mais do que isso, olha só como é que era interessante isso. No sábado, eles não deveriam trabalhar. No sábado, eles deveriam confiar que o Senhor daria descanso. Havia um ano, de tempos em tempos, em que eles não deveriam cultivar a terra, crendo que no ano anterior a esse, o Senhor daria o dobro da colheita, e a terra deveria descansar. Um sábado da terra. Isso é muito interessante, porque depois a gente vê na história que esse tempo para a terra descansar é muito importante para a agricultura. Mas esse não é o ponto. O ponto é, eles deveriam confiar no Senhor. E o Senhor fala que parte do adultério deles, ou seja, de trocar o Senhor por amantes, era quando eles passavam a confiar em nações estrangeiras para proteger eles da guerra, quando eles passavam a confiar no número de cavalos que eles tinham, que era uma representação do poder bélico, como ter muitos tanques, hoje em dia. Eles passavam a confiar que eles, na verdade, tinham que cultivar a terra no 7º ano e não deixar a terra descansar, porque senão eles passariam fome. Então, é essa imagem que o Senhor faz. O que o Senhor faz é uma imagem de que Israel havia trocado o seu marido, o Senhor, por amantes diversas. A traição é algo terrível, porque é o ferir de um relacionamento com alguém. Isso é terrível. Eu não preciso explicar isso. Mas beleza. O segundo ponto é que, assim, primeiro, diante disso,
a Bíblia nos mostra que a idolatria, ela envolve um compromisso do coração. Ela envolve um amor pelo ídolo. Você muitas vezes vai se tornar aquilo que você ama. E muitas vezes você vai viver em função daquilo que você ama. Se você ama o estudo, se você ama a sua ambição de uma profissão, por exemplo, na minha profissão, medicina, existe essa ambição de se tornar médico. E as pessoas passam a ter tanto essa ambição e amar tanto o desejo de ser médico, que elas trocam tudo pela medicina. Você já deve ter visto alguma notícia de alguém que ficou 12, 14 horas sem sair, sem ver os amigos, sem ficar com a família, porque estava estudando para passar no vestibular de medicina. E isso é idolatria, porque a vida não se resume a estudar medicina, porque Deus não nos manda só estudar. Deus nos manda fazer outras coisas. Deus nos manda compartilhar o pão. Deus nos manda ter momentos de descanso. Deus nos manda ter momentos de alegria. A vida não é somente uma coisa. E o ídolo, ele monopoliza a vida. Ele faz com que tudo se torne ele. Nós podemos pensar, por exemplo, em alguém que passa tanto tempo jogando, tanto tempo adorando o seu ídolo, que é a diversão de um jogo, por exemplo, LOL, que ela se afasta de tudo e de todos por causa do jogo. Que ela não deseja, não consegue socializar com outras pessoas por causa do jogo que ela vive. Então isso é terrível. Isso faz parte da idolatria. Segundo, nós devemos obedecer o ídolo. Essa faz parte da relação com o ídolo. Porque ao obedecer o ídolo, nós temos a impressão de que nós estamos no controle. A ideia de obedecer o ídolo, fazendo um comparativo aqui, é a ideia de sacrifício. Você sacrifica algo para satisfazer a sua idolatria. No passado, se você, por exemplo, queria ter uma colheita boa, você sacrificava o seu filho, se fosse o caso, para satisfazer o ídolo, o Deus, que se acreditava que traria boas colheitas. Para isso, uma história que aparece clássica na literatura mitológica é a história de Ifigênia. Qual é a história de Ifigênia? Quando os gregos estão se reunindo para a guerra de Troia, eles ali estão reunidos e não tem vento para eles zarparem com os navios. Então, naquele momento, eles acreditam que alguma coisa está acontecendo, tem algum deus que está insatisfeito com eles. Então, eles consultam o oráculo e descobrem o seguinte: olha, Agamenon, que era o chefe de todo o exército grego, ele tinha uma promessa que ele fez para a deusa Artemis, ou Diana, se você prefere a versão romana. Ele fez uma promessa para Artemis, e essa promessa dizia o seguinte, que ele ia sacrificar o ser mais bonito que nascesse naquele ano na sua terra. E naquele ano quem nasceu tinha sido a sua filha, Ifigênia. Então, Agamenon tinha que sacrificar Ifigênia. Se ele não sacrificasse Ifigênia, a deusa Artemis não ia permitir que o vento soprasse e os navios zarpassem. Então Agamenon se prepara para o sacrifício da Ifigênia. O resto da história você vai ter que ler a Ilíada para saber o que acontece. Mas o ponto é, havia necessidade de um sacrifício de algo valioso, humano, uma pessoa. Tem algo mais valioso que isso, que a vida humana, para satisfazer o Deus. A deusa, né, no caso. Então, hoje em dia a gente continua sacrificando coisas em função do ídolo. Em função da estabilidade financeira, em função de dar uma boa condição para sua família, pessoas vão trabalhar tanto que não vão estar com sua família. Olha que loucura. Em função do amor a uma pessoa, as pessoas vão se tornar tão obsessivas, tão obcecadas nos seus relacionamentos, que elas não vão deixar que a pessoa viva como ela é, mas vão querer moldar a pessoa ao seu próprio sonho, à sua própria imaginação. Porque elas querem que a pessoa seja perfeita, o amor perfeito para elas, ao invés de amar a pessoa como ela é. Para satisfazer padrões estéticos, as pessoas vão deixar de comer, as pessoas vão vomitar loucamente. Isso é claro, a gente entra dentro de um campo de transtorno psiquiátrico, precisa de tratamento, acompanhamento, etc, etc. Mas faz parte desse padrão de beleza. Tanto é que uma das associações, um dos fatores de risco para esse tipo de doença é profissões que exigem muito da estética. Em função da estética, do amor à beleza, do amor ao corpo, do desejo de ser aceito, do ídolo à aceitação, as pessoas vão mudar o próprio corpo, vão passar por cirurgias que não são necessárias para se parecerem mais com aquilo que é o padrão e para serem mais por outros. Em função de ser aceito por outra pessoa, você adolescente
Vai fazer coisas que os seus amigos querem que você faça, mas que você não quer fazer porque você se sente desconfortável. E você vai fazer porque você não quer se sentir de fora do seu grupo. Veja como a idolatria faz com que a gente sacrifique algo, sacrifique a nossa vontade, sacrifique o respeito por outras pessoas, sacrifique uma série de coisas. E por último, nós precisamos, nessa questão, então já vimos amar o ídolo, obedecer o ídolo e confiar no ídolo. O que é confiar no ídolo? É ter essa expectativa de que se nós fizermos tudo isso, nós alcançaremos a felicidade plena. É a falta de dúvida, é a falta de se questionar sobre todas essas coisas que nós falamos, ao ponto de, não, isso não é um problema, na verdade é normal, é perfeitamente comum, na verdade é muito bom, porque você não se questiona se isso de fato é ou não uma idolatria na sua vida. No nosso coração, nós negamos a Deus, nós rejeitamos a vida com Deus, quando nós cremos que algo, além dele, é suficiente para satisfazer os nossos mais profundos anseios. Diante disso, a gente troca o certo pelo duvidoso, que não é tão duvidoso assim, porque a gente sabe que vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado. Davi amou uma mulher que não era sua esposa, e ele chegou a matar alguém por causa disso. Jacó entrou em 2 casamentos com uma mulher que o amava e que era rejeitada, e com uma mulher que o amava, mas que trouxe muitos problemas, porque ele tinha uma visão sobre a beleza que ele acreditava, tinha uma visão sobre o relacionamento onde a beleza era o mais importante. Lia, uma das esposas de Jacó, esperava que a sua satisfação do seu coração fosse o que o seu marido a amasse, mas o seu marido não a amou como ela queria que fosse amada. E no final das contas, o seu coração é satisfeito quando ela entende que o Senhor é bom. Se você quer saber mais dessa história, você pode ler o livro Deuses Falsos, que fala um pouco sobre isso. Mas o ponto é, nós precisamos substituir os nossos ídolos por Deus. O chamado do cristianismo é um chamado para abandonar a idolatria. A idolatria, ela começa lá no Éden. Ela começa lá quando primeiramente foi dito a gente que se a gente comesse do fruto, a gente se tornaria como Deus. Muitas vezes, a maior parte das vezes, e Agostinho chega a dizer que essa é a raiz de todo mal, de todo pecado, o orgulho. Nós acreditamos que se nós tivermos o controle, que se nós fizermos as coisas da nossa maneira, nós seremos felizes. Ou seja, que se o mundo for conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, a gente vai ser muito feliz. Isso é a maior que mentira que se pode existir. O próprio Jesus nos diz muito claramente, quem quer perder a sua vida por amor de mim, vai achar a própria vida. O chamado do cristianismo é um chamado de negar-se a si mesmo e abraçar a vida em Cristo. É um chamado a negar a carne e abraçar o fruto do Espírito. É um chamado a abandonar o desejo de fama e relevância na sua rede social, de ter o maior número de curtidas possíveis, para abraçar um desejo onde você sabe que é aceito por Deus e que isso basta. Então nós falamos basicamente sobre a idolatria. Mas e a feitiçaria? A feitiçaria, ela anda muito parecida com a idolatria. Então eu queria destacar só alguns pontos. Primeiro, a feitiçaria se refere às práticas espirituais do mundo antigo. As pessoas achavam que por meio de algumas práticas, elas conseguiriam governar o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, se eu fizesse um ritualzinho ali para melhorar o meu negócio, eu ia ganhar mais dinheiro. Se eu fizesse uma fezinha ali para alguma coisa, tal coisa ia acontecer. Isso acontece hoje em dia. Exemplo, as pessoas tentam definir o seu relacionamento, sua vida, forma de viver, baseado no signo. No final das contas, o problema de tudo isso é que nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que a nossa personalidade não é determinada por fatores espirituais, do tipo o signo, mas na verdade nós somos governados por Deus e pela natureza que Ele criou. Assim, nós somos chamados a não tentar dominar aquilo que é indominável. Ou seja, você não precisa de sorte. Creia que o que quer que aconteça, Deus está no controle. E a cada momento você tem um chamado a obedecer a Deus dentro daquela situação específica. A gente não precisa dessas coisas. Na verdade, nós somos chamados a negar essas coisas e confiar na providência de Deus. Bem rápido sobre feitiçaria. Se você tem mais dúvidas, a gente conversa em outro momento na nossa UPA. Deus te abençoe, fica com Deus e um bom domingo.